Você já imaginou chegar na imigração e ser barrado por não saber responder algumas perguntas simples? Isso pode acontecer com qualquer um, mas hoje aqui nesse vídeo eu vou te mostrar algumas respostas certas para você evitar esse tipo de situação. Isso com clareza, com verdade e com segurança. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Juste Viagens. Eu sou o Eric, especialista em passagem aérea, e o objetivo aqui do nosso canal é fazer com que você viaje com mais conforto, mais segurança e mais economia. E se é isso que você busca, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma dica valiosa que pode te ajudar nas próximas viagens. Uma das primeiras coisas que vão pedir para você durante a imigração é o seu passaporte, que é o principal documento aí que você precisa apresentar antes mesmo de embarcar no avião. E esse documento é tão importante que sem ele você não consegue nem embarcar na sua cidade de origem. Então, se você esqueceu o seu passaporte em casa, você não consegue fazer aquela viagem internacional para aquele destino que exige o passaporte. Então nunca questione sobre apresentar o passaporte. Apenas seja simples e educado ali para você não ter nenhum problema durante a sua entrada no país de destino. Uma outra pergunta muito importante é qual o objetivo da sua viagem? Se é para turismo, se é para negócios ou se é até mesmo para estudar. Então, em cada caso desse, você precisa já ter isso em mente. Então, se você for para turismo, você vai ter algumas características que são alguns ingressos, algumas passagens de trem, algumas atrações que você comprou para você fazer durante essa viagem de turismo. Agora, se for uma viagem de negócios, aí você vai ter uma outra característica que são alguns ingresso de conferência ou algum comprovante de inscrição em algum evento específico para negócios, ou talvez alguma matrícula em algum treinamento em alguma empresa no país que você está indo. E se for o caso de estudo, em caso de intercâmbio, você precisa ter todos os documentos ali da agência que organizou o seu intercâmbio, para você provar que não está indo para morar de forma ilegal no país. Então, com todos esses documentos, você já consegue provar que está indo ou para turismo, ou para negócios, ou para estudo. E nesse caso, você não se enquadra em alguém que quer morar ilegalmente no país. Uma outra pergunta muito importante é quantos dias você vai passar naquele lugar. E preste muita atenção, porque aqui tem um detalhe muito importante. Quando você fala a quantidade de dias, a sua passagem de ida e volta tem que bater exatamente com o que você falou. Então, você pode ir do Brasil para Madrid, por exemplo, só que você não precisa voltar exatamente para o Brasil. Mas pelo menos você precisa sair da Espanha. Então, se você tem uma passagem do Brasil para a Espanha, você vai precisar de ter uma passagem saindo da Espanha. Então, Espanha para Lisboa, Espanha para Paris. Aí vai depender de como você organizou a sua viagem. E um outro detalhe muito importante é que a quantidade de dinheiro tem que bater com a quantidade de dias que você vai passar naquele local. Então, sempre que for organizar uma viagem, faça o cálculo de dias que você vai ficar em cada país para você poder apresentar isso durante a imigração. E alguns países da Europa exigem uma quantia aproximada de 65 a 80 euros por dia para você ficar naquele lugar. E essa comprovação pode ser com dinheiro físico, limite do cartão ou saldo em alguma conta global, como a Nomad, como a Wise. E só um detalhe para dinheiro físico. Em alguns países, dependendo da quantidade, você precisa fazer uma declaração de quanto você está levando em dinheiro físico. Então, só um detalhe aí para você pesquisar antes de fazer a sua viagem. Então, se for levar muito dinheiro, você verifica se não precisa fazer alguma declaração para informar quanto de dinheiro físico você está levando. E lembrando que essas comprovações têm que te manter, tem que ser suficiente para passar todos aqueles dias que você falou naquele país. Uma outra pergunta muito importante é onde você vai se hospedar. Para os clientes aqui da Juste Viagens, a gente sempre manda esses documentos uns dias antes da viagem, para que eles possam imprimir, colocar numa pasta e poder levar impresso. Então, se isso for solicitado na imigração, o cliente vai lá, pega a reserva do hotel, com o endereço, o nome do hotel, e pode apresentar para o agente da imigração. Caso alguém da imigração queira confirmar se aquela reserva é real, ele pode entrar em contato com o hotel e verificar se a reserva está ativa ou não. Um outro caso que também pode acontecer é se você for ficar na casa de algum amigo ou algum parente que mora no exterior. Nesse caso, você pode pedir uma carta convite, que nela vai constar o endereço e a pessoa daquele país que vai ser responsável ali por você durante a sua estadia naquele país.
Mais uma pergunta muito importante que você precisa responder e sempre com verdade é qual a sua ocupação, qual o seu trabalho, qual a sua fonte de renda. E aqui não tem nenhum problema se você é CLT, se é autônomo, se é estudante ou se você é criador de conteúdo. Não tem problema nenhum. Você apenas precisa mostrar como que você banca a sua viagem. Então esse é o momento que você pode ficar tranquilo, mas você precisa sempre falar a verdade, para que você não arrume nenhum problema durante a imigração. Se esse vídeo já te deixou mais seguro para você passar pela imigração, deixe o seu like aqui, porque isso ajuda a gente a entender que vale a pena continuar fazendo mais conteúdos como esse. E agora chegamos na sexta pergunta, que é se você está viajando sozinho ou acompanhado. E aqui as pessoas têm um grande receio de falar que está viajando sozinho, porque o agente da imigração pode pensar que você está indo para morar. Mas fica muito tranquilo aqui e sempre fale a verdade. Porque se você falar que está indo acompanhado e não estiver indo, ele pode te perguntar quem está indo com você, em qual voo essa pessoa está indo e quando vai chegar. E aí você pode estar. Então sempre fale com verdade em cada pergunta que fizerem para você. Assim você evita cair em um grande problema em caso de mentira. Mais uma pergunta e o item que é obrigatório em toda viagem internacional é você ter uma passagem aérea de volta. Então, sempre que você for fazer uma viagem internacional, precisa ter a passagem de ida e a passagem de volta. Essa passagem não precisa ser necessariamente de volta para o Brasil, mas tem que sair daquele país. E um outro detalhe muito importante é que você não pode levar uma passagem aérea cancelada. Então, você tem que ter uma passagem aérea ativa, porque se o agente da imigração for consultar no site da companhia aérea, ele vai conseguir ver que essa passagem foi cancelada, e isso pode barrar e te causar um grande transtorno durante a imigração. Uma outra pergunta muito importante que envolve um item obrigatório é o seguro viagem. E se você vai migrar em um país e não tem o seguro viagem, você pode causar grandes prejuízos para o governo e não é isso que o governo quer, eles querem lucro. Então você precisa ter um seguro viagem para entrar ali no país e se passar mal, o seguro que vai bancar ali todo o seu problema de saúde. E para comprovar isso, sempre leve a apólice do seguro com você. E agora comenta aqui embaixo qual dessas perguntas você achava mais difícil e agora ficou mais claro. E se restou alguma dúvida ainda, ou você passou por alguma situação engraçada ou constrangedora lá na imigração, deixa aqui nos comentários, assim você vai conseguir ajudar outras pessoas que estão assistindo esse vídeo. E se você quiser viajar com alguém do seu lado, desde o embarque até o desembarque, chama a nossa equipe no WhatsApp, porque nós cuidamos de todos os detalhes para você. E para fazer um resumo sobre esse vídeo, sempre tem impresso todos os documentos importantes para sua viagem. Então imprima a passagem aérea de ida e volta, a apólice do seguro viagem, comprovante de hospedagem e em alguns destinos específicos exigem também algum comprovante de vacina contra a febre amarela. Alguns países também precisam de umas declarações e autorizações para você entrar e sair do país. Então sempre pesquise antes, compre uma pasta para você guardar alguns documentos, coloque esses documentos nessa pasta e quando chegar na imigração, se algum agente da imigração pedir, você já tem ali em mãos para apresentar e não ter nenhum problema durante a viagem. E se você quer viajar com alguém que organiza todos os detalhes, desde o embarque até o desembarque, pode chamar a nossa equipe no WhatsApp, no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, que nós estamos dispostos a te ajudar a viajar com mais segurança, mais conforto e economia. Então, pode chamar lá e até o próximo vídeo.